Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal que fala direto com o empreendedor e o intraempreendedor e você que quer empreender. Então seja muito bem-vindo ao nosso E aí Franqueado. Para que a gente possa continuar fazendo conteúdos de excelente qualidade, dá logo o teu like aí, te inscreve no canal e manda esse vídeo. Com certeza vai ser muito especial para ajudar você e outros empreendedores. Hoje nós estamos aqui com uma convidada mega especial, que é a nossa vice-presidente do Amazon Cursos, que juntamente comigo construiu todo esse império aqui, essa empresa que a gente tem hoje, que está em todo o estado do Pará, que é a Simone, que é minha parceira de vida, né, minha parceira de saúde e também de negócios. Hoje a Simone vem trazer para vocês aqui dicas maravilhosas de como você pode fazer uma equipe de alta performance. Como é que você vai contratar realmente o seu pessoal para que ele possa dar os resultados que você quer? Muitos empreendedores eu vejo cometendo erros gravíssimos, que é querer que a sua equipe dê resultados, mas na verdade não dá. Fala aí, Simone, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e principalmente falar, né, sobre esse assunto, sobre recrutamento e seleção, equipe de alta performance. Até porque uma equipe de alta performance, um colaborador de alta performance, começa por onde? Começa pelo recrutamento, começa pela seleção. E ainda é e vai continuar sendo, com certeza, algo bem complexo ainda, né? Para as empresas, para os empresários em gerais, comerciantes, empreendedores, porque a contratação, quando ela não é bem feita, principalmente quando é mais por indicação do que método, porque contratação, seleção não é indicação, é método. A probabilidade de uma equipe de alta performance, de alta produtividade e, claro, né, de metas alcançadas é muito maior. Muito bem. Então, para fazer uma equipe como essa, Simone, a gente também precisa falar do erro. Qual é o erro mais comum? Aí você já até falou sobre a questão de você contratar errado. Mas qual é o erro mais comum que os empresários cometem hoje na hora de contratar? Né? Que a gente vê, muitas vezes tem um currículo maravilhoso e você contrata, e quando na hora, no dia a dia ali, é mais um pelejado, é mais um que vai trabalhar contra a cultura, enfim, que a gente acaba demitindo por comportamento. Como eu falei, né, sobre método. Então, ter muito claro, ter ali no papel a descrição do cargo para a vaga, as habilidades, as competências, para que você tenha um método para fazer esse recrutamento, né? E também de acordo, claro, com a missão, com os valores, com a cultura da sua empresa. Isso vai tornar muito mais eficaz. Não é que vai ser fácil, não é que vai ser fácil, vai ser muito mais eficaz. E, como eu falei anteriormente, a probabilidade de uma equipe de alta performance maior ainda. Aí nós temos a captação de currículo, a análise do currículo, para ter certeza que aquela pessoa tem ali os cursos, por exemplo, que você vai precisar para aquele cargo, para aquela função. As habilidades, existem hoje ferramentas que você pode fazer um raio-x, um diagnóstico daquela pessoa, que vai também trazer muito mais, fazer com que aquela seleção seja muito mais eficaz e assertiva. Existem também dinâmicas que você pode utilizar, ou seja, tudo dependendo do cargo que você tem, a descrição do cargo que você tem disponível. Além dessa descrição, que é nada mais nada menos que o script job, que você descreve todo o cargo, para quê? Porque o que aquela pessoa vai fazer, que você descreve no cargo, o que a pessoa vai fazer, né? Quais são as habilidades que ela necessita, né? Também tem a ver com a cultura. Eu queria que você falasse um pouco, Simone, da cultura da empresa,
né? O que que é a cultura, na verdade? Porque muitas pessoas, não, tem uma cultura, na minha equipe não tem cultura, né? E às vezes ele pensa que colocar lá aquele papelzinho lá na parede, lá, com missão, visão, né, os valores que ele tem, isso ali já vai determinar que é a cultura da empresa dele. Fale um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, muito importante, cultura. Inclusive, a gente pode mais para frente gravar, né, sobre cultura, falar sobre cultura, porque é um assunto que tem muita coisa, né? Muita coisa para falar. E eu vou fazer aqui simplificar para que fique um entendimento melhor. A cultura são os costumes, né? São os costumes de uma, por exemplo, de um estado, os costumes de uma cidade. E assim nós temos os costumes na empresa. Por mais que você não tenha, mas eu não tenho uma cultura elaborada ainda, Simone. Eu nunca fiz, eu nunca tentei para isso, não achei que era tão importante. Mas eu tenho uma missão, eu tenho os valores, sim. Mas e quais são os pilares que estão relacionados, né, diretamente a esses valores, a essa missão? Como é que é o comportamento no dia a dia? O que acontece quando você não está na empresa? Quando você, dono da empresa, quando você, gerente, não está? Aquela equipe faz exatamente o que é para ser feito e como eles se comportam, do que eles falam. Isso é cultura. Então, quando você tem muito bem estabelecido, e mais, essa cultura ela tem que ser alimentada, é como se fosse uma planta que precisa de água, que precisa de minerais, que precisa de vitamina. Assim é a cultura da empresa. Tanto que os especialistas eles falam que uma estratégia, por exemplo, uma estratégia que você elaborou aí durante uma semana ou um dia de trabalho, ela pode ser engolida no café da manhã, no cafezinho da manhã, pelos colaboradores. Ou seja, pode ter certeza de uma coisa, que aquilo que você imaginou que vai acontecer no final da semana, um resultado, ou no final do mês, não vai acontecer. Porque o comportamento das pessoas, a cultura que está estabelecida na sua equipe não vai deixar isso acontecer. Ou seja, uma sabotagem geral. Em vez de você ter algo, o que a Simone quer colocar nesse engolida seria, ela pode ser sabotada no primeiro momento. Você trazer todo um planejamento, toda uma ideia, toda uma estratégia para bater uma determinada meta, conseguir um resultado da tua empresa e você ser simplesmente ali sabotado pela tua equipe porque tem uma cultura que não condiz com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer. Mas a cultura, acima de tudo, ela é o reflexo do líder. Então é você que tem que determinar, e isso, como você disse, começa na contratação. Contratar as pessoas certas que você quer que tenham comportamento, que tenha valores, que tenha a ver com a tua cultura, que tenha a ver com aquilo que você quer. Mas aí tem uma ferramenta muito interessante que eu gostaria que você explanasse um pouco para nós aqui, que é o DISC, que é uma ferramenta que você pode olhar aquele candidato além, né, além do currículo. Como eu já coloquei, a gente contrata pelo currículo, pelas habilidades técnicas e a gente acaba demitindo as pessoas pelo comportamento. Então, colocar as pessoas certas no lugar certo faz muita diferença. Eu queria que você explanasse um pouquinho mais sobre o que é o DISC. O DISC é uma ferramenta que é usada, inclusive, em mais de 70 países. É uma ferramenta validada cientificamente. Eu fiz cursos, me especializei para usar essa ferramenta e dar devolutiva. Ela serve para recrutamento e seleção. Ela também é usada por psicólogos para terapia, por psicólogos também que trabalham com a organização empresarial, que fazem também recrutamento. É utilizada por terapeutas, enfim, para entender melhor as habilidades, os tipos de comportamento das pessoas. Porque assim, nós não somos iguais. E
Também acontece muito de a pessoa que está contratando, ela seja um líder, um gerente que não tem as habilidades, que não usa métodos eficazes de contratação, de fazer o quê? Eu vou contratar alguém que parece comigo. Isso não é conscientemente, não. Ela faz muito isso inconscientemente. Ela ouve a história daquela pessoa, ela vê os gestos e algumas coisas que aquela pessoa faz e que ela se identifica, vou contratar. Parece comigo, é minha história. Porque é a minha história, parece muito comigo. Então, e o que é muito importante? A gente sabe ter a clareza na função de cada um, na sua equipe de trabalho, no seu trabalho, as habilidades, as competências que vão ser necessárias para que aquela pessoa tenha produtividade, que ela faça um bom trabalho. Certo. Então, assim, o DISC aqui, para a gente resumir rapidamente, então ali são 4 letras, em qual ela tem ali, né, o dominante, como você está vendo ali, né, o I, que é a pessoa que é o influenciador, né, a pessoa que é o planejador, e aquele que é o de conformidade, né, o que gosta Então, cada um desse, não existe, que a gente fique muito claro aqui, e você vai já esclarecer isso. A ferramenta DISC, ela não existe um resultado certo nem errado, bom nem ruim. Eu sempre deixei isso muito claro quando eu uso essa ferramenta para seleção ou para desenvolvimento também. Na empresa, quando nós fazemos promoções internas, nós fazemos novamente, tem todo um método e um processo de uma nova seleção, porque é um novo cargo. Então, se aquela pessoa ela é indicada para um novo cargo, ela vai passar novamente por todo o processo. E aí eu sempre falo, deixo isso muito bem claro. Algumas pessoas, mas eu vou fazer um teste de perfil comportamental e já acreditam, e se o resultado for ruim? Não te preocupa, porque o resultado nunca vai ser ruim e nunca vai ser bom. É só um raio-x. O que existe, na verdade, é o perfil certo para o cargo certo, para aquelas habilidades que precisa para um determinado cargo. E aí que é o pulo do gato. É você realmente selecionar as pessoas com as habilidades certas para aquele cargo. Imagina que você agora, como a gente está colocando, você contrate ali uma pessoa que ele gosta de planilha, que ele fala pouco, que ele é conservador, que ele não gosta de muito relacionamento, que a gente está falando de uma pessoa, o tipo C, né, de conformidade, e você coloca uma pessoa dessa na venda. Provavelmente não vai girar. Você vai ter ali um resultado ruim daquela pessoa e provavelmente você vai demitir porque você escolheu a pessoa com o perfil errado para a vaga errada. Né? Fala um pouco mais sobre isso pra gente. Sim, então, como eu estava falando sobre, é um raio-x das habilidades aonde você vai desenvolver ou aprender aquela função com muito mais, tendo muito mais produtividade, mais rápido, porque também não vai adiantar você selecionar, contratar e no segundo dia colocar a pessoa para começar a função. Não é por aí. Existe são etapas nesse processo de início. Mas o fulano já tem experiência, Simone. Ele vai vender aqui na minha loja de material de construção e ele já trabalhou numa loja de material de construção. Sim, mas essa loja de material de construção que ele trabalhou, que não é a sua, que cultura era nessa loja? Que tamanho? Que costumes, que tamanho, que tipo de clientes, enfim. Ele vai passar por todo um processo de iniciante na sua loja. Então, tem os processos ali dele bebê, dele adolescente e ele adulto, que já está o quê? Com toda a maturidade para fazer tudo sozinho.
Inclusive, nós explanamos isso aqui no outro vídeo que nós falamos sobre liderança, onde você tem as fases do colaborador, né, até para ele poder ter uma alta produtividade. Mas assim, rapidamente, Simone, didaticamente coloca para a gente aí o que é o DISC, né, o que é a pessoa que tem uma característica D, a característica I, a característica S e a C, para que o nosso empresário possa entender melhor como é que a gente aplica essas ferramentas. Vamos começar aqui pelo D, que é o dominante. Geralmente, as pessoas com habilidades empreendedoras, nós percebemos muito o dominante, características do dominante. Em pessoas que estão em cargo de liderança, também percebemos as características do D. Pessoas que são proativas, que gostam de desafios, tem muito essas características. E, enfim, outras habilidades também. O influenciador, eu já estava falando, né, sobre o influenciador, o comunicador, são aquelas pessoas que falam bastante, são aquelas pessoas Comunicação. de comunicação. Sim, é aquele tipo de pessoa que chega em algum lugar e toma a fala e fala bastante, não tem dificuldade de fazer amigo, é muito rápido, ele senta ao lado. Um exemplo, um influenciador senta ao lado de um conforme, né, que é de conformidade, que é o C, que já tem característica de ser uma pessoa muito mais introvertida, que muito mais concentrada, e aí ele tá aquela pessoa que é um alto C, está sentado, né, em um voo que vai durar 3 horas, ele já tem um livro para ler, e ao lado dele senta um influencer que está louco para conversar, os dois vão se achar muito chatos, porque um vai dizer assim, poxa, estou tanto querendo conversar, essa pessoa fala, ele nem responde, só é sim, não, e não tira esse livro da mão. E aquele que está sentado ali do lado, que é um extrovertido demais e o outro introvertido demais, eu digo, cara, esse cara é muito chato, ele não para de falar, ele não para de perguntar. O planejador. O planejador também ele tem um comportamento um pouco mais não tão introvertido. Ele fala, ele se comunica, mas já vamos dizer assim, numa numeração menor, né, que o influenciador. Ele está sempre muito voltado para a questão das pessoas, muito preocupado com as pessoas. A gente sempre costuma dizer, os especialistas nesse tipo de ferramenta, que eles são também um pouco esponjas. Alguém senta para conversar com ele, fala de um problema, ele chora junto com a pessoa, porque ele, assim, 100% ele começa a sentir as dores daquela pessoa que está contando uma história triste para ele. Então, todos 4 têm características fortes, assim, características que são muito importantes na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? Porém, tem também característica onde tem as suas limitações, suas maiores limitações. Então, quando se usa uma ferramenta com uma análise, né, com um raio-x de um perfil comportamental de habilidades, poxa, aí você tem um job description, que é a descrição de cargo. E você tem ali 3 habilidades que, aqui onde você fez o teste, são habilidades que, para aquela característica forte da pessoa, é limitante. O que é que você vai fazer? Não vai servir para essa função. Ele vai ser um desgaste para aquela pessoa e vai ser um desgaste para você que vai treinar.
ou para qualquer uma outra pessoa da sua equipe que vai fazer um treinamento com essa pessoa. Muito bem. É só para a gente aqui fazer um resumo rápido, então, é muito importante, se você quer que a gente entenda aqui, que cada ser humano, ele tem os 4 perfis. Só que um desses perfis, ele se aflora mais, ele, né, se destaca mais. Então, em cada função que você tem, então, rapidamente para a gente dar um exemplo aqui, então, na hora de você contratar um vendedor, você tem que procurar alguém, aliás, na hora de contratar um vendedor, você tem que procurar alguém que tenha esse perfil mais influenciador, mais conversador. Mas tem que ter cuidado, porque falar demais não é uma característica boa para o vendedor. O vendedor que realmente de sucesso, ele sabe fazer perguntas. Ele sabe se comunicar, mas fazendo perguntas para que ele possa entender o cliente. Outro dia eu volto aqui para fazer um vídeo sobre isso. Então, entender desse job description como você tem, e acabou de falar, que colocar esse perfil na vaga certa, naquela função específica, você vai ter muito resultado. A pessoa que é conforme, lá naquela planilha, lá no escritório, lá na papelada, né? Aquele camarada que tem um pouco mais de habilidade, que seja OD, que é mais corajoso, se esse é um cara de vendedor de rua, que pode ser uma pessoa que vai fazer os contatos com os clientes, isso aí vai ser uma dica que a gente deixa para você aqui. Inclusive, as funções, você pode, com essa ferramenta, desenvolver, através de um especialista, desenvolver o perfil comportamental e DISC daquela função. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um resultado de um perfil comportamental do candidato e você tem um resultado do perfil comportamental da função na sua empresa. E aí vai ser o quê? Vai ser colocar um ao lado do outro e ver o que mais está se aproximando. O candidato ali que você selecionou, dos candidatos, o que mais se aproxima com a função. E isso, assim, faz com que, consequentemente, uma pessoa de alta performance, com habilidades certas para aquela função e, claro, né, uma maior produtividade, que é o que todos nós, empresários, almejamos, teremos. Mas só para a gente finalizar aqui, eu queria que você falasse aonde que a gente pode encontrar essas ferramentas, porque é uma ferramenta que você pode ser paga, você precisa estudar, mas também existe de graça, né? Como é que a gente encontra, como é que a pessoa pode utilizar isso? Sim, as ferramentas hoje na internet você encontra. Porém, são testes que nós chamamos de superficiais. São aqueles testes que eles não vão te dar um relatório, aquele relatório de no mínimo 24 páginas, porque existem relatórios aí até com mais quantidade de páginas, que aí dá para se estudar melhor as habilidades daquele candidato, daquela pessoa. E aí é procurar um especialista no método, porque assim, principalmente se o que você quer contratar é alguém na tua empresa em cargos mais complexos, em cargos de liderança, em cargos de supervisão, em cargos que você precisa de alguém realmente com competência para liderar, para lidar com pessoas, aí vale muito a pena você fazer um investimento junto ao especialista no assunto e usar a ferramenta mais complexa. Mas, porém, na internet encontra, sim, para usar essa ferramenta, eles passam um questionário com um teste superficial. Muito bem. Então, empresário, você que é microempresário, eu espero nós termos ajudado você nesse momento de te ajudar a fazer uma equipe de alta performance que você realmente possa escolher. Porque a tua equipe, ela vai, como não é você pegar qualquer equipe e fazer ela girar e dar bons resultados. Você começa na contratação.
Senão você vai ter um turnover muito alto, você vai estar o tempo inteiro gastando tua energia, contratando novas pessoas porque você está contratando errado. Então, a magia aí de você ter uma equipe de alta performance, e o que nós utilizamos hoje dentro do Amazon é exatamente isso. É procurar colocar as pessoas certas nos lugares certos, e hoje a gente, graças a Deus, temos uma empresa, né, Simone, que está aí com mais de 200 colaboradores. Nós estamos em 30 municípios hoje, aqui no estado do Pará, fazendo uma grande diferença, onde cada um hoje dá o seu melhor, e a gente realmente tem uma cultura forte, uma cultura sólida, onde cada um se preocupa em realmente transformar vidas, que é aquilo que a gente faz. Então eu queria que você desse um recado final aqui para o nosso empreendedor que está aí nos assistindo, uma última dica aí que ele possa ter de como realmente ter esse perfil para que a gente possa encerrar essa aula de hoje. Bom, primeiro, contrate devagar, contrate com método e demita rápido. Muitas vezes acontece ao contrário. Contrata-se muito rápido e se demite muito devagar. Leva muito tempo para demitir. Então, faça ao contrário, para que você tenha produtividade, para que você alcance seus objetivos e suas metas. E sempre valorizando as pessoas. O Pires acabou de falar, né, Pires, sobre o nosso crescimento. E nós devemos esse crescimento também. Ou seja, é primordial às pessoas. Nós temos uma equipe de liderança ao qual a gente está sempre fazendo reunião de alinhamento, fazendo treinamento. Nós também sempre nos capacitando, treinando, enfim, para podermos crescer. Então, valorizando o seu pessoal e consequentemente crescendo, porque são as pessoas que fazem a diferença na sua empresa. Muito bem. Você gostou desse vídeo? Então, me conta aí, qual foi a última vez que você fez uma contratação? Se você já fez uma contratação errada, se você se frustrou também, assim como nós, que já fez uma contratação errada e de repente você não tem uma equipe tão boa. Conta aí, comenta pra gente, para que a gente possa fazer outros vídeos sobre esse tema. Aproveita agora, manda esse vídeo para aquela pessoa, aquele empresário que você conhece, que realmente está precisando ter essas dicas. Espero ter te ajudado. Deixa teu like aí, né? Se inscreve no canal para que a gente possa trazer conteúdo de qualidade para você. Esse foi mais um vídeo do Aí Franqueado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.